Oi, pessoal, vamos para a questão 3 aqui agora, tá? A questão 3, ela tá aqui como valendo apenas um ponto, mas não é porque ela é menos importante não, tá? É porque ela é quase um anexo da questão 2, tá? Um corolário, digamos assim, né? Bem, na questão 3 aparece a definição de um PVI, um problema de valor inicial no contexto de equação linear de ordem 2. Então, apresenta-se a equação aqui numa formulação geral, geral mesmo, né? Nem aqui, não estamos nem exigindo que seja homogênea, tá? E nós dizemos que uma solução, né, dessa equação, ela atende um PVI, ou seja, ela atende a equação e também duas restrições, que são y de t0 igual a y0, significando que num ponto específico do domínio, o ponto t0, a função vai assumir um valorzinho y0, tá? E a segunda restrição, que é y' de t0 vale y0', ou seja, nesse mesmo ponto específico do domínio, o ponto t0, a derivada da função vai assumir um segundo valor prefixado, y0', tá? Então isso é atender o PVI. Se a solução atende essas duas restrições, significa que ela é uma solução do PVI. Um PVI consiste em uma EDO mais duas restrições, uma na função e outra em sua derivada, avaliadas, né, essas duas restrições, no mesmo ponto T0. Tá? Aí o item A se pede, geometricamente, quais são os significados dessas duas restrições? Bem, uma solução de uma EDO como essa é uma função na variável t, uma função que a gente estuda num curso de cálculo 1, uma função real, né? Então, quando eu falo que a função vai satisfazer isso aqui, y de t0 igual a um valorzinho, o contexto geométrico de funções reais é a análise gráfica, né? Isso significa que se a gente pega o gráfico da função e considera aqui o ponto t0, y0, né, o gráfico da função necessariamente passa por esse ponto, tá? Lembrando que o gráfico é composto por pontos da forma x, y de x, né? Então, quando eu falo que o y de t0 vale o y0, significa que esse pontinho aqui está no gráfico da função, tá? O ponto t0, y0. Já, né, a derivada de uma função, lembre-se lá do curso de cálculo 1, ela está relacionada, geometricamente falando, né, com a reta tangente ao gráfico da função num ponto específico. Então, se eu exijo que y' de t0 seja exatamente y0', significa que a reta tangente ao gráfico dessa função nesse ponto aqui, né, o coeficiente angular dela, que coincide com a derivada da função, vai ser justamente y0'. Tá? Então, uma informação, uma restrição diz respeito ao ponto pelo qual a gente espera que a solução passe, e a outra restrição diz respeito ao crescimento da função, né, ao redor desse ponto. Diz respeito se a inclinação da reta tangente ao gráfico da função naquele ponto ali específico. Tá? Esse é o item A. Já o item B pede para a gente resolver um PVI. Então, resolva o PVI que é dado por essa EDO e essas duas restrições. E eu até coloquei uma observação aqui, né? Vocês têm que pedir benção para mim, porque eu estou facilitando demais. Essa EDO já foi resolvida na questão 2. Então, vocês não vão ter que ter o trabalho de novamente resolver essa EDO. Vocês vão só falar, olha, conforme vimos na questão 2, a solução geral é essa. Pá! Se eu não me engano, na solução 2, esse é o item A, né? O item A da solução 2, o discriminante é maior que zero, as raízes foram menos 1 e 3, se eu não me engano, ou era o contrário? A gente faz aqui de novo, né? Deveria ter anotado isso, foi ajudar vocês e não me ajudei. R ao quadrado menos 2R menos 3 igual a zero, né? Então aqui R igual 2 mais ou menos, o discriminante dá 16, 4, pronto, 3 e menos 1, né? Então a gente sabe que a solução geral y de t é C1 e a 3t mais C2
e a menos t. O que a gente quer fazer agora? Encontrar os valores de C1 e C2 de modo que a solução atenda a essa restrição e a solução atenda a essa restrição. A primeira restrição consiste em que, quando o t vale 0, y vale 2. Então, nós temos que 2 é y de 0, que é C1 mais C2. Tá? Agora, a segunda restrição diz respeito à derivada. A derivada dessa função é y' de t igual 3C1 e a 3t menos C2 e a menos t. A derivada em 0 vale menos 1. Então, menos 1 é y' de 0 igual 3C1 menos C2. Ou seja, isso aqui, juntamente com isso aqui, nos fornece um sistema. Qual é o sistema? C1 mais C2 igual a 2. 3C1 menos C2 igual a menos 1. Que está fácil de resolver também, né? Somando as duas equações, a gente elimina C2. Então, C1 vai ser 1/4. E C2 vai ser 2 menos C1, que é 8/4 menos 1/4, 7/4. Então, a solução do PVI vai ser, colocando aqui 1/4 no lugar de C1 e 7/4 no lugar de C2. Tá? Aqui fiz bem superficialmente, porque a questão é bem elementar, né? Depois que eu passo o norte, vocês se viram aí para escrever de maneira organizada. Por favor, não faça essa mesma baderna que eu fiz aqui na prova, tá? Vamos então para a questão 3 em um último vídeo.